A Terra Prometida, resumo semanal, de 8 de abril a 12 de abril de 2024. Segunda-feira, 8 de abril. Livana está caminhando tranquilamente quando de repente ela topa com Makir. Ele fala que ele precisa falar com ela. Ela diz que não quer falar com ele não. Fala que ela está cansada e quer evitar mais uma discussão. Diz que ele foi muito grosseiro na última vez que eles se viram e acha estranho ele reconhecer que realmente ele foi. Ela pede para ele ficar bem longe dela e do filho deles também. E ele fala que ela pode ficar tranquila, garante que ele fará isso. Ela vai saindo, mas ele pede para ela esperar um pouco. Diz que ele quer se desculpar por todas as bobagens que ele tem cometido ultimamente. Ele fala que reconhece que agiu errado com ela. Ela deixa bem claro que não acredita numa só palavra que ele está dizendo. Ele diz que realmente está arrependido e garante que está sendo sincero. Ela fala que ele só pode estar de brincadeira. Diz que não acredita na sinceridade dele. E depois de dizer essas palavras, ela sai. E ele fica pensativo nessa hora. Enquanto isso, Raabe está na cozinha quando de repente ela escuta a voz do pai e corre para ver o que ele quer. Ele fala que precisa ser rápido. Diz que ninguém lá do acampamento pode saber que ele está lá, pois se alguém ver os dois juntos, vão falar que ela também vai ter que ir para o mesmo lugar que ele e a mãe dela estão. Raabe pergunta para o pai se ele está bem. Pergunta e a mãe dela como está. Pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele fala que não aconteceu nada. Diz que eles estão bem na medida do possível. E logo em seguida fala que ele foi até lá para avisar que ela precisa de tomar muito cuidado. A filha fica assustada nessa hora e pergunta para o pai o que foi que aconteceu. Ele conta para a filha que na mesma caverna que ele e a mãe dela está o mesmo homem que entrou na tenda deles e abraçou-me lá. A esposa de Salmão fica surpresa nessa hora e logo em seguida ela pergunta se o tal homem falou por quê ele foi até a tenda deles e abraçou a mãe dela. O pai diz que o homem falou sim. Conta que o homem contou para ele e Milá que foi tudo tramado por uma mulher. E fala que ele só não contou para eles quem é a mulher porque ele não sabe o nome dela. Ela fica em silêncio nessa hora e escuta atentamente tudo que o pai diz e fica bastante assustada ao escutar ele contar que, na verdade, a intenção do homem era outra. Ele conta para a filha que ele não foi até a tenda deles para abraçar Milá, não. Conta que o homem foi até lá com outra intenção. Conta que o homem foi até lá para abraçá-la, já que ele havia sido pago para fazer isso. Estranhamente ela pergunta, mas quem é que faria aquilo? Estranhamente ela não suspeita de Mara nessa hora. E o pior, que o pai dela também não suspeita. Ele simplesmente pede para a filha tomar cuidado. Fala que seja lá quem for, quer muito prejudicá-la. Por isso, ela precisa ter muito cuidado, precisa se proteger. Porém, no decorrer dessa mesma conversa, ele fala para a filha que suspeita que Jéssica possa ter feito aquilo. Terça-feira, 9 de abril, o esposo de Milá fala para a filha
que só pode ter sido Jéssica. Diz que se ela não queria a presença deles lá no acampamento quando eles chegaram lá. Imagina agora que ela conseguiu se casar com o ex-noivo dela. Ela deixa bem claro para o pai que ela não acredita que a moça possa ter feito aquilo. Fala que não é segredo para ninguém que Jéssica não queria a presença principalmente dela lá no acampamento. Fala que sabe que Jéssica tem mágoa dela porque ela se casou com o ex-noivo dela, mas mesmo assim ela não acredita que foi Jéssica, pois a moça não é uma má pessoa, não é uma pessoa de má índole. O pai pergunta se não foi Jéssica, quem poderia ser então? Dessa vez, a filha pensa que pode ter sido Mara, mas fala para o pai que ela não vai acusar ninguém, já que não pode provar. O esposo de Milá volta para a caverna e conta para a esposa que ele falou com a filha. Conta que ele a encontrou na cozinha e contou para ela tudo que eles descobriram. Raabe conta para o esposo o que o pai dela contou para ela. Ele fica revoltado nessa hora e fala para a esposa que ele não gosta nem mesmo de pensar que a sua ex-noiva possa ter feito aquilo. A esposa diz que, na opinião dela, não foi ela. Ele diz para a esposa que mesmo assim ele precisa tirar aquela história a limpo. Diz que ele não vai ficar sossegado enquanto não ouvir da boca da própria Jéssica que não foi ela. E algum tempo depois isso acontece. Ele fica aliviado ao escutar a sua ex-noiva garantir que não foi ela. Ela fala que mesmo não querendo que Raabe ficasse no acampamento e muito menos se casasse com ele, ela jamais seria capaz de fazer uma coisa daquela. E fala que apesar deles terem namorado, noivado, ele ainda não a conhece bem. Porém, no momento em que ele pergunta para ela se ela desconfia de alguém, ela mente descaradamente, diz que não faz ideia. E assim que o seu ex-noivo sai, ela vai direto para a tenda da mãe de Ioná contar que estão desconfiando dela. Quarta-feira, 10 de abril, depois que sai da tenda de Mara, Jéssica caminha cabisbaixa, quando de repente dá de cara com Iru, que percebe que ela não está nada bem e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ela fala que aconteceu sim, mas diz que ela não pode dizer o que é, pois envolve outras pessoas e ela não quer contar detalhes a ninguém. E logo em seguida ela se despede e diz que vai para a tenda dela. Ele pede para ela esperar, fala que ele quer ajudá-la, diz que ela não precisa citar nome de ninguém, fala que ela pode desabafar com ele, diz que está na cara que algo está a deixando angustiada. Fala que quem sabe se ela se abrir com ele, quem sabe se ela dizer a ele o que está acontecendo, ele possa ajudá-la com um bom conselho. Nesse momento, a moça resolve se abrir, resolve conversar com ele sobre o assunto, porém sem envolver nomes. E no final da conversa, o filho de Noemi fala para a filha de Elias que ele sempre estará do lado dela. Diz que ela poderá contar com ele sempre que precisar. Quinta-feira, 11 de abril, Zareg vai até a tenda de Josué e fala que ele e o seu povo está à disposição dele para fazer o que for preciso. O líder diz que por enquanto eles devem descansar,
pois afinal de contas, eles fizeram uma longa viagem, uma viagem cansativa. E enquanto isso, Mara acaba se rendendo aos galanteios de Racal, que se oferece para levar a água que ela está levando, e fala que se ela fosse a sua esposa, ele jamais permitiria que ela carregasse peso. O rei Adonisedeque e mais 2 reis que estão visitando o palácio vão até a taberna de Ula, disfarçados. O rei fica encantado com a beleza de Ula. Mireu não gosta nem um pouco, é claro. Adonisedeque, disfarçado, fala para Ula que ele quer apresentá-la aos seus amigos, pois eles estão ansiosos para conhecê-la. E assim que ele apresenta Ula para os outros reis, que também estão disfarçados, todos que estão ali naquele momento têm uma grande surpresa. Todos ficam pasmos ao escutar os outros reis chamar Ula de majestade. O rei fala para os reis que eles só podem estar de brincadeira. Diz que esse lado deles ele ainda não conhecia, e em seguida ele começa a dar risadas. Fala que eles só podem estar contando uma piada, pois não faz o menor sentido a dona da taberna ser uma rainha. Mas não demora muito para ele perceber que eles realmente estão falando sério. E a partir desse momento, ele muda completamente o seu comportamento. Ele se aproxima de Ula e fala que é uma honra conhecê-la. Novamente, Mireu fica indignado. Sexta-feira, 12 de abril, depois de Samara arrumar um pretexto para tirar Darda da tenda, Maia fica sozinha lá. E como nem passa pela cabeça dela o que o filho de Leia pretende fazer com ela, ela fica despreocupada. Exatamente no momento que ela está lavando seus braços e o seu rosto, ela é observada e de repente ela é surpreendida. O irmão de Samara tenta fazer com ela a mesma coisa que Samara e Leia fizeram com a Dara, só que de uma forma diferente, porém com a mesma finalidade. E quando ele pensa que está tudo saindo conforme o planejado, ele é surpreendido com a chegada da mãe, que manda ele sair de lá imediatamente. Algum tempo depois, Maia recupera os sentidos, ainda bastante assustada. Leia pede para ela se acalmar. Emocionada, a mãe de Aruna fala para Leia que ela salvou a vida dela. Samara fica indignada ao saber que a mãe atrapalhou o plano dela, ou seja, salvou a vida de Iona. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.